Seja bem-vindo ao canal Quiz Médico 360. Seu espaço para aprender medicina de forma inteligente. Olá, futuros especialistas na área médica. Bem-vindos ao canal Quiz Médico 360, seu espaço dedicado ao aprimoramento contínuo na medicina. Prepare seus neurônios para um desafio eletrizante. No quiz de hoje, vamos mergulhar no universo fascinante da medicina. 10 perguntas que vão testar seus conhecimentos e te deixar com a pulga atrás da orelha. Concentre-se, respire fundo e vamos nessa. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like para apoiar nosso trabalho. Pegue papel e caneta, e vamos começar. Primeira pergunta. Paciente com hipertensão arterial sistêmica, HES, um paciente de 55 anos, com diagnóstico recente de hipertensão arterial sistêmica, sem outras comorbidades, deve iniciar tratamento farmacológico. Qual é a classe de medicamentos de primeira linha recomendada para este paciente? A. Beta-bloqueadores. B. Diuréticos tiazídicos. C. Alfa-bloqueadores. D. Vasodilatadores diretos. Resposta correta. B. Diuréticos tiazídicos. Explicação. Diuréticos tiazídicos são recomendados como terapia de primeira linha para a maioria dos pacientes com hipertensão arterial essencial, devido à sua eficácia comprovada na redução da pressão arterial e eventos cardiovasculares. Questão número 2. Diagnóstico de diabetes mellitus. Qual dos seguintes valores de glicemia plasmática em jejum é diagnóstico para diabetes mellitus? A. 100 mg por decilitro. B. 110 mg por decilitro. C. 126 mg por decilitro. D. 140 mg por decilitro. Resposta correta. C. 126 mg por decilitro. Explicação. Um valor de glicemia plasmática em jejum menor ou igual a 126 mg/dl, confirmado em 2 ocasiões, é diagnóstico de diabetes mellitus, conforme os critérios da American Diabetes Association. 3. Manejo da doença pulmonar obstrutiva crônica, POC. Em um paciente com POC estável, qual intervenção demonstrou reduzir a mortalidade? A. Uso de corticosteroides inalatórios. B. Oxigenoterapia domiciliar de longa duração. C. Reabilitação pulmonar. D. Broncodilatadores de longa ação. Resposta correta. B. Oxigenoterapia domiciliar de longa duração. Explicação. A oxigenoterapia domiciliar contínua por mais de 15 horas diárias é a única intervenção que demonstrou reduzir a mortalidade em pacientes com POC e hipossemia crônica grave. 4. Diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, IAM. Qual marcador cardíaco é mais específico para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio? A. CKMB. B. Mioglobina. C. Troponina I. D. LDH. Resposta correta. C. Troponina I. Explicação. A troponina I é altamente específica para o músculo cardíaco e é o marcador preferido para o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, devido à sua alta sensibilidade e especificidade. 5. Tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Qual classe de medicamentos é fundamental no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida por melhorar a sobrevida? A. Diuréticos de alça. B. Inibidores da ECA. C. Digoxina. D. Bloqueadores dos canais de cálcio. Resposta correta. B. Inibidores da ECA. Explicação. Inibidores da enzima conversora de angiotensina, ECA, são fundamentais no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, pois melhoram a sobrevida e reduzem hospitalizações. Avançando em nosso quiz. Próxima questão. Estamos na metade do nosso desafio. Pergunta número 6. Diagnóstico de pneumonia comunitária. Qual achado é mais comum na ausculta pulmonar de um paciente com pneumonia lobar? A. Sibilos difusos. B. Estertores crepitantes. C. Roncos generalizados. D. Diminuição do murmúrio vesicular bilateral. Resposta correta. B. Estertores crepitantes. Explicação. Estertores crepitantes são sons adventícios comuns na ausculta de pacientes com pneumonia lobar, indicando a presença de líquido nos alvéolos. 7. Manejo da hipercalemia. Qual é a primeira medida a ser tomada em um paciente com hipercalemia grave e alterações eletrocardiográficas? A. Administração de gluconato de cálcio. B. Infusão de solução de glicose com insulina. C. Uso de diuréticos de alça. D. Hemodiálise emergencial. Resposta correta. A. Administração de gluconato de cálcio. Explicação. O gluconato de cálcio estabiliza a membrana miocárdica,
reduzindo o risco de arritmias fatais em pacientes com hipercalemia grave e alterações eletrocardiográficas. Questão 8. Diagnóstico de hipotireoidismo. Qual dos seguintes achados laboratoriais é mais consistente com hipotireoidismo primário? A. TSH elevado e T4 livre baixo. B. TSH baixo e T4 livre elevado. C. TSH normal e T4 livre baixo. D. TSH elevado e T4 livre normal. Resposta correta. A. TSH elevado e T4 livre baixo. Explicação. No hipotireoidismo primário, a glândula tireoide não produz hormônios tireoidianos em quantidade suficiente. Como resposta, a hipófise aumenta a secreção do hormônio estimulador da tireoide, TSH, para tentar estimular a tireoide a produzir mais hormônios. Essa tentativa resulta em níveis elevados de TSH no sangue. Entretanto, devido à disfunção da tireoide, os níveis de tiroxina livre, T4 livre, permanecem baixos. Portanto, a combinação de TSH elevado e T4 livre baixo é indicativa de hipotireoidismo primário. Penúltima questão, 9. Diagnóstico de anemia ferropriva. Uma paciente de 35 anos apresenta fadiga, palidez e unhas quebradiças. O hemograma revela hemoglobina de 9,5 g/dl, VCM de 70 fl, HCM de 25 pg e RDW aumentado. Qual é o diagnóstico mais provável e o exame complementar mais indicado para confirmação? A. Anemia de doença crônica, dosagem de ferritina sérica. B. Anemia ferropriva, dosagem de ferritina sérica. C. Anemia megaloblástica, dosagem de vitamina B12. D. Talassemia minor, eletroforese de hemoglobina. Resposta correta. B. Anemia ferropriva, dosagem de ferritina sérica. Explicação. A anemia ferropriva é caracterizada por anemia microcítica e hipocromíaca, com aumento do RDW. A dosagem de ferritina sérica é o exame mais sensível para confirmar a deficiência de ferro. Chegamos à pergunta número 10, a última batalha cerebral de hoje. Um paciente de 20 anos apresenta crises dolorosas recorrentes e icterícia. O hemograma mostra anemia normocítica e normocromíaca, com presença de drepanócitos e reticulocitose. Qual é o diagnóstico mais provável e o exame complementar mais indicado para confirmação? A. Anemia aplásica, mielograma. B. Esferocitose hereditária, teste de fragilidade osmótica. C. Anemia hemolítica autoimune, teste de Coombs direto. D. Anemia falciforme, eletroforese de hemoglobina. E a resposta final, que desvenda esse mistério, é D. Anemia falciforme, eletroforese de hemoglobina. Explicação. A presença de drepanócitos no sangue periférico e crises dolorosas são indicativos de anemia falciforme. A eletroforese de hemoglobina confirma o diagnóstico ao identificar a hemoglobina S. E aí, guerreiros da medicina, a batalha do conhecimento chegou ao fim. Queremos saber como você se saiu nessa jornada eletrizante. Acertou de 8 a 10? Mestre da medicina. Acertou de 5 a 7? Cirurgião, em treinamento. Acertou de 2 a 4? Estudante dedicado, A. Acertou menos de 2? Sem problemas, a jornada do saber continua. Vote na sua performance e compartilhe com a gente nos comentários. Queremos ver quem são os verdadeiros gênios da saúde por aqui. Mas a jornada do conhecimento não para por aí. Se você sentiu a adrenalina desse desafio, se sua mente brilhou com cada resposta certa, então não fique só. Chame seus amigos, compartilhe esse quiz nos seus grupos, mostre para todo mundo o quanto você e sua galera entendem de medicina. E para não perder nenhum dos nossos próximos desafios, para continuar turbinando seus conhecimentos e desvendando os mistérios do corpo humano, se inscreva agora mesmo. Clique no botão vermelho, ative as notificações e prepare-se para um universo de aprendizado contagiante. O conhecimento é a nossa maior arma. Juntos, vamos desvendar os segredos da medicina e nos tornar verdadeiros experts. Compartilhe, inscreva-se e até a próxima aventura do saber.